Cachorra Caramelo entrega seu filhote a uma mulher e começa a chorar. O que ele fez abalou a todos. Naquela manhã ensolarada, o bairro estava tranquilo, com os moradores levando suas rotinas como sempre. Mas ninguém poderia prever o que aconteceria ali. Caramelo, uma cachorrinha de pelagem dourada e olhos brilhantes, entrou na praça com seu filhote nos dentes. Ela estava visivelmente nervosa, seus passos rápidos e seu olhar inquieto. Quando chegou perto de uma mulher que sempre a acariciava durante os passeios diários, o que aconteceu a seguir deixou todos sem palavras. Caramelo entregou o filhote à mulher, mas o que ninguém esperava era o que ela faria em seguida. Com os olhos lacrimejando, Caramelo começou a chorar. Era um choro profundo, como se estivesse sentindo uma dor imensa. A mulher ficou paralisada, e, em um instante, toda a praça ficou em silêncio, assistindo a uma cena que parecia não fazer sentido. Mas o que estava por trás dessa entrega? Por que Caramelo, que sempre fora tão protetora, tomaria uma decisão tão difícil? Aos poucos, a mulher percebe que o filhote não era apenas um cachorro comum, e que sua vida mudaria para sempre com essa inesperada ligação. Curta, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar tudo o que vai acontecer nessa história cheia de reviravoltas e emoções. A praça estava tranquila naquela manhã, como em qualquer outro dia. O sol brilhava, a brisa leve movia as folhas das árvores, e os moradores do bairro pareciam viver suas rotinas como sempre. Mas, naquele dia, algo completamente inesperado estava prestes a acontecer. Caramelo, uma cachorrinha de pelagem dourada e olhos grandes e expressivos, apareceu na praça carregando seu filhote com delicadeza, com a boca cuidadosamente segurando a cria. Ela parecia diferente, mais agitada e nervosa do que o habitual, e seus passos estavam mais rápidos. Em vez de correr para o canteiro de flores, onde ela gostava de descansar, Caramelo seguiu em direção a um banco onde uma mulher sempre estava sentada, lendo seu livro todas as manhãs. A mulher a olhou, surpresa. Caramelo sempre tinha sido amigável, mas agora parecia haver algo mais na maneira como ela se aproximava. A cachorrinha não estava brincando ou pedindo carinhos. Ela estava entregando algo. E foi exatamente isso que ela fez. Com uma postura solene, Caramelo colocou o filhote suavemente nos pés da mulher. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda, um olhar que a mulher nunca tinha visto antes. No instante seguinte, o que parecia ser um simples gesto de entrega transformou-se em algo mais. Caramelo, com os olhos marejados, começou a chorar. Era um choro abafado, quase humano, de quem estava sofrendo uma dor imensa. A mulher ficou sem palavras, incapaz de entender o que estava acontecendo. Ao redor, os outros moradores da praça começaram a parar o que estavam fazendo e a observar, também em silêncio, o que acontecia ali. Era uma cena inesperada e dolorosa. Por que Caramelo estava chorando? E por que ela estava entregando seu filhote a alguém que não era ela? A mulher, confusa e tocada pela dor visível da cachorrinha, se abaixou para acariciar Caramelo. A princípio, a cachorrinha hesitou, mas logo permitiu o carinho. Seus olhos ainda estavam marejados, mas havia algo de resoluto no seu comportamento, como se ela tivesse tomado uma decisão importante. Ao se afastar, ela olhou para o filhote com um olhar de despedida, e antes de desaparecer entre as árvores, olhou mais uma vez para a mulher, como se esperasse algo. O filhote, ainda um pouco sonolento e confuso, parecia não entender o que estava acontecendo, mas foi atraído pela gentileza da mulher. Ela se abaixou para olhá-lo, acariciando sua pelagem macia. O filhote, com os olhinhos curiosos, pareceu entender que algo estava acontecendo, mas não sabia o que. Ele se aninhou aos pés dela, como se procurasse por algum tipo de conforto. A mulher olhou ao redor, tentando entender a situação. O que Caramelo havia feito a abalou profundamente. A mulher sabia que a cachorrinha havia tomado uma decisão difícil, mas não entendia por que ela a havia escolhido para esse momento tão crucial. O filhote, com seus pequenos movimentos, já demonstrava uma energia vibrante e uma vontade de explorar o mundo ao seu redor. Mas por que ele? Por que não outra pessoa? A mulher se sentia tomada por um misto de surpresa e emoção. Ela estava sozinha há tanto tempo, e Caramelo, sempre gentil, nunca havia mostrado sinais de querer se aproximar tanto.
O que isso significava? Enquanto a mulher se levantava e olhava para o filhote, notou que ele parecia se sentir seguro ali, perto dela. Era como se, apesar da dor de Caramelo, ele já soubesse que esse era o seu novo lar, o lugar onde ele deveria estar. Caramelo, do outro lado da praça, ficou observando de longe. Ela sabia que fizera o que tinha que fazer. E sabia que, por mais que fosse doloroso, esse filhote precisava aprender algo que ela não poderia mais ensinar. Ele precisava crescer e encontrar seu próprio caminho, como ela havia feito. A mulher, com o filhote nos braços, não sabia o que o futuro lhe reservava, mas uma coisa estava clara, e aquele gesto de Caramelo não seria esquecido. Havia algo profundo naquela ação, algo que ia além de uma simples entrega. As palavras estavam longe, mas os sentimentos eram claros. A mulher decidiu que cuidaria daquele filhote com todo o carinho que ela sempre teve em seu coração, mas nunca teve a chance de compartilhar com alguém. Ela sentiu, naquele instante, que havia sido escolhida para algo maior do que ela mesma. E, de alguma forma, Caramelo havia lhe dado um presente. Enquanto ela olhava o filhote com ternura, uma sensação de conexão inexplicável a envolvia. Ela não sabia o que estava por vir, mas sentia, com todas as suas forças, que esse momento mudaria sua vida para sempre. E, de alguma forma, ela sabia que a dor de Caramelo não havia sido em vão. Ela sentiu que a cachorrinha havia confiado nela de uma maneira única. Agora, o filhote era sua responsabilidade, e ela estava pronta para dar a ele o melhor de si. O filhote olhou para ela com seus olhinhos brilhando, e a mulher sentiu que, apesar da situação estranha e inesperada, aquele era o começo de algo bonito. Ela acariciou sua cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Algo dentro dela havia se aquecido, como se uma porta que estava fechada há anos estivesse se abrindo. O dia continuou tranquilo, mas o peso do que acontecerá na praça ainda pairava no ar. A mulher, agora com o filhote nos braços, caminhava lentamente para casa. O filhote, ainda se adaptando ao novo ambiente, parecia estar cauteloso, seus olhinhos grandes observando cada movimento. Era evidente que ele sentia a perda de sua mãe, mas ao mesmo tempo, havia uma curiosidade natural de explorar esse novo mundo que agora se abria diante dele. A mulher, com passos hesitantes, sentiu o peso da responsabilidade, mas algo dentro dela dizia que estava fazendo a escolha certa. Chegando em casa, ela abriu a porta devagar, como se temesse que qualquer ruído ou movimento repentino pudesse assustar o filhote. Ele parecia frágil, pequeno demais para um mundo tão grande. Ela o colocou cuidadosamente em uma manta que estava estendida no chão e observou por alguns momentos, tentando entender o que fazer a seguir. Era estranho. A mulher não tinha experiência com cachorros, mas sentia que, de alguma maneira, aquilo era algo que ela deveria viver. Durante todos os anos de solidão, ela havia se acostumado com sua rotina simples, mas também com a ausência de uma companhia verdadeira. Ela sempre adorou os cães que passavam pela praça, mas nunca imaginou que um dia seria responsável por um. O filhote, apesar de pequeno, começou a explorar o ambiente com sua energia juvenil. Ele correu até um canto da sala, onde um tapete estava estendido, e se deitou ali, parecendo confortável. A mulher sorriu suavemente ao vê-lo se acomodando. O pequeno estava começando a aceitar seu novo lar, mesmo sem compreender totalmente o que estava acontecendo. Naquele momento, algo se acendeu dentro dela. Ela percebeu que, ao longo dos anos, sempre procurou algo, mas nunca soubera exatamente o que. Agora, ela estava diante de uma oportunidade única, da chance de criar algo, de cuidar de uma vida, de ser a responsável por esse pequeno ser que agora se encontrava em sua casa. Foi quando o filhote olhou para ela com os olhos grandes e curiosos, como se esperasse alguma orientação. Ela se aproximou devagar e se abaixou, colocando a mão perto dele. O filhote, em um movimento delicado, lambeu a ponta de seus dedos. A mulher, tocada, sorriu mais uma vez. Era o início de uma conexão que, ela sentia, se formava sem palavras, sem promessas explícitas, apenas através de pequenos gestos de confiança mútua. Ela se levantou e foi até a cozinha preparar algo para comer. O filhote, ao perceber que ela se afastava, começou a seguir seus passos com a curiosidade característica de sua idade.
Era algo simples, mas para a mulher, aquilo era um pequeno sinal de que ele estava começando a confiar nela. A sensação de responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas ao mesmo tempo, ela não podia negar que aquilo estava preenchendo um vazio que ela nem sabia que existia. Enquanto preparava a comida, a mulher se questionava. Por que Caramelo havia entregado seu filhote a ela? Havia algo mais por trás daquele gesto? Era possível que a cachorrinha soubesse que sua jornada com o filhote estava chegando ao fim e queria garantir que ele tivesse um futuro melhor? Ou talvez houvesse algo sobrenatural nessa história, algo que ela ainda não compreendia completamente? O que quer que fosse, uma coisa era certa, e Caramelo havia confiado nela. Enquanto ela alimentava o filhote, ele devorava a comida com uma fome voraz. Ela observava com uma mistura de emoção e preocupação. Era um filhote saudável, cheio de energia, mas ainda muito dependente. Ele precisava aprender a se adaptar ao novo ambiente, e ela precisava aprender a cuidar dele. Eles estavam começando essa jornada juntos, sem saber exatamente o que o futuro reservaria. Naquela noite, a mulher colocou o filhote em sua cama, coberto com um lençol macio. Ele se aninhou ali, fechando os olhos lentamente, e a mulher, ao vê-lo adormecer, sentiu uma onda de afeto inesperada. Ela nunca soubera que poderia sentir tanto carinho por algo tão pequeno e vulnerável. Mas, à medida que a noite avançava, ela não conseguia tirar Caramelo de sua mente. A cachorrinha havia se afastado tão silenciosamente, deixando seu filhote para trás com uma confiança silenciosa, mas também com uma dor evidente em seus olhos. A mulher sabia que Caramelo estava passando por algo muito difícil, algo que ela mesma ainda não entendia completamente. E se fosse possível que Caramelo estivesse tentando dizer algo para ela? Talvez houvesse algo que ela precisasse descobrir. Mas, por enquanto, ela sabia que precisava focar no filhote. O pequeno agora era sua responsabilidade, e ela faria tudo ao seu alcance para garantir que ele tivesse uma vida cheia de amor e cuidado. Ela só não sabia que esse seria o primeiro passo de uma jornada muito maior, uma jornada que traria à tona não apenas os segredos de Caramelo, mas também os dela mesma. A manhã seguinte trouxe um novo ritmo. O filhote, agora mais animado, começou a explorar o jardim da casa. Seus pequenos passos eram desajeitados, mas a energia que ele transmitia era contagiante. A mulher, observando de longe, sentiu uma felicidade simples, mas genuína. Ela nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo, mas agora que estava aqui, com o filhote com Caramelo ainda presente em seus pensamentos, ela se sentia mais conectada ao mundo do que jamais imaginou ser possível. E assim, a jornada de Caramelo, do filhote e da mulher começou. 3 seres cujas vidas estavam agora entrelaçadas por um gesto simples, mas profundo. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara, elas não estavam mais sozinhas. E isso, por si só, já era um começo. O tempo passou mais rapidamente do que a mulher imaginava. Cada novo dia trazia pequenos avanços. O filhote, que ainda estava se adaptando à sua nova vida, se tornou mais ativo e curioso a cada momento. A mulher, por sua vez, estava aprendendo aos poucos a ser uma cuidadora dedicada, embora tivesse suas dúvidas sobre se estava realmente fazendo as coisas da maneira certa. Sua casa, que antes se sentia vazia e silenciosa, agora estava preenchida com o som alegre de um pequeno cachorro correndo pelos cômodos. No começo, os dias eram repletos de tentativas e erros. O filhote comia em grande quantidade, dormia por horas e acordava com energia para explorar tudo o que estava ao seu redor. Quando ele se cansava de explorar a casa, corria para o colo da mulher, buscando conforto e segurança. Mesmo sem saber o que estava acontecendo, o filhote parecia perceber que ela estava lá para ele, sempre pronta para lhe dar carinho. A mulher, embora sentisse um amor crescente por aquele ser tão pequeno, ainda se sentia apreensiva, como se faltasse algo importante. Ela não sabia se estava fazendo a coisa certa ao cuidar do filhote, nem se seria capaz de guiá-lo da melhor maneira possível. Mas, a cada dia, ela sentia uma conexão mais forte entre ela e o cachorro. E essa conexão estava se tornando a base de tudo o que ela faria dali em diante. No entanto, as dúvidas ainda a assombravam. Quando olhava para o filhote, a mulher não podia evitar de pensar em Caramelo. O que teria acontecido com ela?
Como poderia ter feito algo tão difícil, entregar seu filhote a uma estranha, a alguém que ela mal conhecia? E por que ela sentia, de alguma forma, que esse gesto era muito mais do que uma simples ação de uma mãe preocupada? Em uma tarde quente de domingo, enquanto o filhote estava brincando no jardim, a mulher sentou-se em uma cadeira de balanço, olhando para ele com um olhar contemplativo. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. Ela poderia procurar respostas. Não sabia bem como, mas sentia que precisaria entender o que motivou o Caramelo a fazer o que fez. Afinal, ela não podia deixar que aquele gesto ficasse sem explicação. Algo dentro dela dizia que a chave para entender o que estava acontecendo estava em Caramelo, e que, de alguma forma, a história daquela cachorrinha estava ligada à sua. Determinado a encontrar mais informações, ela começou a fazer perguntas aos vizinhos que conheciam Caramelo. Perguntou a uma senhora que frequentemente a via pela praça, mas a mulher só sabia que Caramelo costumava andar por ali e que ninguém sabia de sua origem. Outro vizinho falou sobre como a cachorrinha sempre foi dócil, mas nunca se aproximava de ninguém de forma íntima. Nada parecia fazer sentido. Caramelo, que sempre demonstrou um comportamento calmo e amigável, tinha escolhido ela, uma completa estranha, para cuidar de seu filhote. Era estranho e desconcertante. Com o passar dos dias, a mulher sentiu um pequeno desconforto. O filhote, apesar de estar se adaptando bem, ainda parecia estar em busca de algo. Ele se aproximava de Caramelo, mas a cachorrinha não estava mais por perto. A mulher começou a perceber que o pequeno, mesmo em sua energia juvenil, sentia falta de uma presença, algo que ela não conseguia identificar. Era como se houvesse algo faltando, como se o filhote estivesse esperando por algo que a mulher não podia oferecer. Era um sentimento desconfortante, como se ela estivesse sendo observada, como se o passado de Caramelo estivesse assombrando sua casa. Algo não estava certo. Ela sentia que o filhote precisava mais do que ela poderia dar. E, naquele momento, as dúvidas começaram a dar lugar a uma nova sensação dela precisava entender a origem daquela história, porque a resposta estava em algum lugar que ela ainda não conseguia alcançar. Mas como? Ela não sabia o que procurar. O que era tão importante sobre Caramelo? Por que ela havia deixado seu filhote para trás de maneira tão silenciosa, tão repentina? A mulher sabia que havia algo mais ali, algo profundo, algo que poderia ajudá-la a entender o verdadeiro significado de tudo isso. Durante a noite, enquanto o filhote dormia pacificamente, a mulher começou a fazer anotações. Ela lembrava dos pequenos detalhes que Caramelo havia demonstrado durante aquele dia fatídico. O olhar de dor, a entrega silenciosa do filhote, o choro que parecia vir de um lugar distante e desesperado. Tudo aquilo, que à primeira vista parecia simples, estava se revelando como algo muito mais complexo. Ela pensou em como, muitas vezes, os animais são mais sábios do que os seres humanos. Talvez Caramelo soubesse algo que ela não sabia. Talvez a cachorrinha estivesse tentando dizer algo sobre a vida, sobre a confiança, sobre a importância do cuidado e da responsabilidade. E, por mais que os dias passassem, a mulher sabia que sua jornada com o filhote ainda estava apenas começando. Ela ainda não tinha todas as respostas, mas sentia que estava se aproximando de algo importante. Ela sabia que, assim como o filhote, ela também estava aprendendo a crescer, a confiar e a abrir seu coração para algo novo. A vida, ela pensou, muitas vezes nos surpreende de maneiras inesperadas. O filhote, agora em sua casa, a havia trazido mais do que apenas companhia. Ele estava fazendo-a repensar sua própria vida, suas escolhas, e mais importante ainda, o valor da confiança e do amor que ela poderia oferecer. Mas as respostas estavam ainda por vir, e ela estava determinada a encontrar o que fosse necessário para garantir que o filhote crescesse com todo o amor e compreensão que ele merecia. Os dias se passaram, e com cada um deles, a mulher sentia que algo em sua vida estava se transformando, algo que ela não conseguia explicar completamente. O filhote já não era mais o mesmo ser tímido e confuso dos primeiros dias. Agora ele corria pela casa com uma energia vibrante, explorando todos os cantos e trazendo alegria a cada movimento. Mas algo ainda incomodava a mulher, a falta de respostas sobre Caramelo. A cachorrinha tinha deixado um vazio, não só na vida do filhote, mas também na dela.
A cada momento que ela passava com o filhote, a mulher sentia uma ligação mais profunda com ele, mas ao mesmo tempo, o vazio deixado por Caramelo parecia crescer. Ele estava em algum lugar, mas onde? Por que ela havia sido escolhida para essa missão, de cuidar do filhote que não era seu? A mulher sentia que não podia apenas seguir em frente sem entender o verdadeiro significado de tudo isso. O que Caramelo sabia que ela ainda não sabia? Foi em uma manhã nublada que a mulher decidiu tomar uma atitude. Ela não podia mais viver com as perguntas sem respostas. Ela precisava encontrar Caramelo, entender o que estava acontecendo, ou pelo menos, tentar. Com o filhote ainda pequeno e ansioso, ela sabia que não poderia simplesmente deixá-lo sozinho em casa. Então, com ele em seus braços, ela decidiu seguir para a praça, o lugar onde Caramelo sempre esteve, na esperança de que algo, ou alguém, pudesse lhe dar uma pista sobre o que aconteceu com a cachorrinha. O caminho até lá foi marcado por uma sensação de urgência que ela não conseguia controlar. Cada passo parecia a levar mais perto de uma verdade que ela ainda não compreendia totalmente. Ao chegar à praça, o cenário parecia o mesmo de sempre, mas agora, para ela, estava diferente. O vento que passava entre as árvores parecia sussurrar algo, como se o próprio ar estivesse tentando lhe contar algo importante. Ela caminhou até o banco onde Caramelo e o filhote haviam estado, e ao olhar ao redor, algo chamou sua atenção. Havia uma pequena árvore, encostada no canto da praça, que parecia mais frondosa do que as outras. Não era uma árvore especialmente alta ou impressionante, mas algo ali a fez parar. Ela se aproximou, e percebeu que havia uma pequena placa de metal enterrada no solo, quase coberta pelas raízes. Intrigada, ela se agachou e, com as mãos trêmulas, retirou a sujeira que cobria a placa. Quando finalmente a limpou, ela leu o que estava gravado ali, e daqui nasceu o amor que nunca foi esquecido. A mulher ficou paralisada. A placa não fazia sentido, mas parecia ter sido colocada ali há muito tempo. Quem teria feito isso? E, mais importante, o que aquilo significava? Ela olhou ao redor mais uma vez, sentindo-se observada, como se a praça, com todos os seus segredos, estivesse tentando lhe dar uma resposta. Mas o que Caramelo tinha a ver com aquilo? Por que essa mensagem parecia tão conectada a ela? O filhote, que estava em seus braços, balançou a cauda e começou a latir para algo distante. Ele estava olhando para a árvore, como se tivesse percebido algo que a mulher não conseguia ver. Com o coração acelerado, ela seguiu a direção do olhar do filhote e, ali, entre as sombras das folhas, viu algo se movendo. Era uma figura pequena e silenciosa. Caramelo. Ela não podia acreditar no que estava vendo. A cachorrinha estava ali, escondida, mas com os olhos fixos na mulher e no filhote. Seus olhos estavam tristes, mas também havia um tipo de paz neles, como se ela soubesse que agora a mulher entenderia. O filhote, ao perceber a presença de sua mãe, começou a pular de alegria, suas patas batendo no chão enquanto ele se aproximava de Caramelo. A mulher se aproximou lentamente, com o coração batendo mais forte a cada passo. Ela não sabia o que dizer, nem como agir, mas sentia que, finalmente, a resposta estava ali, diante dela. Quando chegou perto o suficiente, Caramelo olhou para a mulher com uma expressão profunda, como se estivesse passando a ela um legado, um segredo que havia sido guardado por muito tempo. Por um momento, nada foi dito. Apenas o som do vento e o latido do filhote preenchiam o espaço. Mas então, Caramelo deu um passo à frente, com um olhar gentil, se aproximou do filhote, deixando-o tocá-la com as patas. Era como se ela estivesse passando a guarda do pequeno para a mulher, um gesto que tinha mais significado do que qualquer palavra poderia expressar. A mulher se abaixou, colocando o filhote no chão, e ele correu em direção a Caramelo, agora mais calmo, como se compreendesse a importância daquele momento. A cachorrinha, com um último olhar cheio de amor e confiança, desapareceu entre as árvores, sumindo na distância, como se tivesse cumprido sua missão. E, ao fazer isso, deixou para trás algo que a mulher finalmente entendeu: o Caramelo não estava apenas entregando seu filhote, ela estava passando a responsabilidade de cuidá-lo. Era uma espécie de legado, algo que a mulher precisava honrar. A mulher, agora com o filhote novamente em seus braços, se sentiu tomada por uma onda de emoção.
Ela sabia, sem dúvida alguma, que Caramelo estava dizendo que ele era agora sua responsabilidade, que ela tinha sido escolhida para cuidar daquele filhote e ajudá-lo a crescer, assim como Caramelo o faria. E ela faria isso com todo o amor e dedicação que possuía. Quando se virou para sair da praça, a mulher sentiu que algo dentro dela havia mudado. Não havia mais dúvidas, nem incertezas. O filhote, agora em seus braços, não era apenas uma pequena criatura que ela estava cuidando. Ele era parte de uma história maior, de um amor incondicional que transcendeu o tempo e o espaço. Ela olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas e sorrisos. Ele estava ali, e ela sabia que nunca mais estaria sozinha. Com o filhote em seus braços, a mulher deixou a praça com uma sensação renovada de propósito. O mistério de Caramelo, embora ainda carregasse uma aura de segredo, agora estava mais claro para ela. Ela não sabia como, mas sentia em seu coração que aquilo que Caramelo fizera não era apenas uma despedida, mas um legado de amor, confiança e responsabilidade. Era como se a cachorrinha tivesse escolhido um novo caminho, mas, ao fazer isso, tivesse depositado toda a sua confiança na mulher. O filhote, agora mais tranquilo, parecia também compreender a importância do momento. Ele olhava para a mulher com seus olhos grandes, quase como se estivesse agradecendo. Era um olhar que transmitia uma sabedoria silenciosa, como se soubesse que estava em boas mãos. E, com isso, a mulher sentiu-se mais segura do que nunca em sua missão. Nos dias seguintes, a vida na casa da mulher seguiu com um novo ritmo. O filhote se adaptava bem à rotina, e a mulher, com o coração cheio de amor e uma nova confiança em suas habilidades, se dedicava a ele com toda a sua energia. Ela passou a estudar sobre cuidados com cães, a aprender sobre sua alimentação, saúde e comportamento. Cada pequeno avanço do filhote se tornava uma vitória para ela, e, a cada dia, ela sentia uma conexão mais profunda com ele. Mas, ao mesmo tempo, algo estava mudando dentro de si. A mulher sentia que não estava apenas cuidando de um animal, mas que a presença do filhote a estava transformando de maneiras que ela nunca imaginou. Ela começou a perceber que estava se tornando uma pessoa mais paciente, mais empática e, acima de tudo, mais aberta ao amor. O filhote estava lhe ensinando a confiar novamente, a se entregar sem medo ao que a vida lhe trazia. Naquele sábado de manhã, enquanto o filhote brincava no jardim, a mulher sentou-se em sua cadeira favorita e observou o céu azul claro. Ela sentia uma sensação de paz que nunca experimentara antes, mas também uma pontada de saudade de Caramelo. Ela se perguntou se a cachorrinha estava bem, onde quer que estivesse. E foi então que uma ideia passou por sua mente, uma ideia que parecia simples, mas de grande importância. Ela precisava compartilhar com o mundo o que Caramelo havia feito por ela, o que aquele pequeno gesto de entrega e confiança significava. Ela precisava contar a história para que todos soubessem como o amor e a confiança entre um ser humano e um animal podem mudar vidas. Com essa decisão, a mulher começou a escrever em um caderno. Ela descrevia cada pequeno detalhe, cada sentimento, cada ação que a havia levado até aquele ponto. Ela sabia que sua história com o filhote não era apenas sobre o presente, mas também sobre o futuro. Ela queria mostrar que, através do amor e da confiança, mesmo os momentos mais difíceis podem ser superados. Mas, mais do que isso, ela queria honrar Caramelo, que, sem saber, havia mudado sua vida para sempre. Nos dias seguintes, a mulher começou a tirar fotos do filhote enquanto ele explorava o mundo ao seu redor. Ela registrava suas pequenas conquistas, o primeiro passeio sem a coleira, o momento em que ele aprendeu a sentar, e até o primeiro banho em que ele, ao contrário de seu início receoso, estava tão feliz que se sacudia de alegria. Cada pequeno sucesso parecia ser uma celebração, não só para o filhote, mas para a mulher também. Era como se ela tivesse sido capaz de construir um futuro para ambos, e ela não poderia estar mais grata por isso. No entanto, apesar de todas as alegrias, havia momentos em que a mulher sentia uma saudade profunda de Caramelo. Ela não sabia por que a cachorrinha havia partido tão misteriosamente, mas algo dentro dela dizia que um dia entenderia. E, enquanto o filhote crescia e se tornava um cachorro forte e confiante, a mulher sabia que sua missão não terminaria ali. Ela tinha a responsabilidade de garantir que ele crescesse em um ambiente onde o amor e a confiança fossem sempre a base de sua educação.
Certo dia, enquanto estava no parque com o filhote, a mulher conheceu um homem que havia acompanhado de longe a história de Caramelo. Ele era voluntário em uma ONG de proteção animal e, ao ver a mulher com o filhote, se aproximou para perguntar como ele estava. Eles começaram a conversar, e, ao longo da conversa, o homem mencionou algo que a mulher nunca tinha ouvido antes: Caramelo foi uma mãe corajosa. Ela sabia que o mundo era duro, mas também sabia que seu filhote merecia mais. A entrega dela não foi por falta de amor, mas por um desejo profundo de garantir que ele tivesse uma chance melhor. Essas palavras ecoaram na mente da mulher. Era como se o homem tivesse lido seus pensamentos, colocando em palavras aquilo que ela sentia. Caramelo, de fato, havia entregado seu filhote por amor, não por desespero. Ela sabia que a cachorrinha havia tomado a decisão difícil, mas o que mais a impressionou foi o fato de que, mesmo sem saber, ela havia confiado nela para cumprir essa missão. Isso fazia o amor entre ela e o filhote parecer ainda mais significativo. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Com o passar dos meses, o filhote se transformou em um cachorro vibrante e saudável, sempre ao lado da mulher, a quem ele via como sua protetora e guia. A mulher, por sua vez, também estava se transformando, mais forte, mais confiante e mais aberta ao amor. Ela tinha, agora, a certeza de que Caramelo havia feito a escolha certa, e a história dela e do filhote, embora difícil no início, estava se tornando uma história de esperança, confiança e amor incondicional. E enquanto a mulher olhava para o filhote, agora correndo alegremente pelo parque, ela sentiu que a missão de Caramelo estava, finalmente, cumprida. O filhote estava seguro, amado e, o mais importante, sabia o que significava confiar. O verão estava se aproximando de seu fim, e com ele, novos desafios e alegrias. A mulher se sentia mais tranquila, mais em paz com as escolhas que fizera ao longo daquele ano. O filhote, agora já um cãozinho saudável e cheio de energia, se tornará uma parte vital de sua vida, e ela sabia que sua missão estava longe de ser concluída. A confiança que ela e o filhote construíram um no outro estava sólida como uma rocha, e isso dava à mulher uma sensação de realização que nunca pensou que experimentaria. Mas, apesar de todo o amor e gratidão que ela sentia, um sentimento persistente ainda lhe rondava: Caramelo. Era como se a história da cachorrinha e sua escolha permanecesse incompleta. Ela não sabia por que Caramelo havia escolhido entregá-lo a ela, e essa dúvida ainda a incomodava. Era uma sensação estranha, uma lacuna que ela queria preencher. Certa manhã, enquanto passeava com o filhote no parque, a mulher se deparou com um pequeno grupo de pessoas. Havia um homem de idade avançada, que parecia ser o dono de um canil local. Ao vê-la passar com o filhote, ele sorriu e se aproximou. Ele observava atentamente o cachorro, que, cheio de energia, estava correndo ao redor da mulher, demonstrando uma felicidade genuína. O homem, percebendo o vínculo entre eles, comentou: Você cuida bem desse cachorro, minha senhora. Ele é muito especial, não é? A mulher sorriu, sentindo um calor no peito ao ouvir as palavras do homem. O filhote parecia feliz e saudável, o que a enchia de orgulho. Sim, ele é muito especial para mim. Ele mudou minha vida de maneiras que eu nunca imaginei, ela respondeu. O homem, com um olhar mais sério agora, olhou diretamente nos olhos da mulher. Não é só ele quem é especial. Tem algo em você que não é fácil de encontrar. Você sabia que, por muito tempo, houve uma cachorrinha que andava por aqui, carregando um segredo pesado? Ela era muito cuidadosa com as pessoas ao seu redor, mas não permitia que ninguém a conhecesse realmente. A mulher sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não sabia se o homem sabia sobre Caramelo, mas algo em sua voz a fez acreditar que ele estava falando dela. Eu conheci uma cachorrinha assim, ela disse, a voz quase falhando. Seu nome era Caramelo. O homem assentiu, como se já soubesse. Ele se abaixou, fazendo carinho no filhote enquanto falava. Caramelo. Sim, eu sabia que ela havia deixado um filhote. Você sabia, não sabia, que ela já foi uma cadela que viveu sozinha por muito tempo?
Ela apareceu aqui naquela praça, onde você a encontrou, depois de ser resgatada das ruas. Mas o que ninguém sabia é que ela já tinha perdido outros filhotes antes, e aquela entrega que você viu não foi por acaso. Ela estava tentando garantir que seu filho tivesse um futuro melhor. A mulher ficou em silêncio, processando as palavras do homem. O que ele estava dizendo parecia dar mais sentido à escolha de Caramelo. A cachorrinha, que por tanto tempo havia sido independente e solitária, estava finalmente cedendo seu filhote para que ele tivesse uma chance de viver uma vida melhor. Era um ato de desespero, mas também de esperança. Ela sabia que, no mundo em que vivemos, não há lugar para todos, especialmente para os que não têm quem os cuide. Ela te escolheu por uma razão, continuou o homem. Não foi só o filhote que precisava de cuidados, mas você também. Você precisava dessa conexão, desse amor, mais do que imaginava. E Caramelo percebeu isso. Ela te escolheu para que você aprendesse a confiar de novo, a abrir seu coração. A mulher sentiu uma mistura de emoções ao ouvir aquilo. Ela não sabia que Caramelo, de alguma forma, estava lhe entregando mais do que apenas um filhote. Ela estava lhe oferecendo a chance de se curar, de aprender a confiar, de viver um amor incondicional. Você está certa, essa mulher disse finalmente, com a voz embargada. Eu não sabia que precisaria tanto disso. Mas agora entendo. Caramelo fez isso por amor. Ela me escolheu para que eu pudesse dar a ele o que ela não pôde. O homem sorriu com um olhar cheio de compreensão. O que Caramelo fez foi um ato de coragem. Ela sabia que, para que ele tivesse a vida que merecia, ele precisava de alguém como você. E você já está fazendo o mesmo. Não é fácil abrir o coração para um ser tão vulnerável, mas você fez. E ele, esse cachorro especial, vai crescer sabendo que a confiança é a base de tudo. E o que ele aprenderá com você, ele levará para a vida inteira. A mulher olhou para o filhote, agora tão cheio de energia, correndo e pulando ao redor deles. Ela sorriu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Ela sabia que o caminho à frente ainda era longo, mas também sabia que não havia mais dúvidas em seu coração. Ela tinha sido escolhida por uma razão, e Caramelo, com todo o seu amor e sacrifício, a havia mostrado o que realmente importava: confiança, amor e a capacidade de se entregar completamente. Com um suspiro profundo, ela se sentou no banco do parque, o filhote correndo ao seu redor, enquanto o homem do canil a observava com um sorriso de aprovação. Você está fazendo um ótimo trabalho, se ele disse, e a mulher sentiu, pela primeira vez, que as palavras dele eram verdadeiras. Ela estava, de fato, fazendo algo de grande importância. E ela faria tudo o que fosse necessário para garantir que o filhote tivesse uma vida cheia de amor, confiança e alegria. O outono começou a fazer seu caminho pelas ruas, com folhas douradas e vermelhas caindo das árvores, e a mulher sentiu uma paz crescente dentro de si. O filhote, agora um cão cheio de energia e curiosidade, havia se tornado um verdadeiro companheiro. Cada dia era uma nova descoberta. Ele corria pela casa, saltava sobre os móveis, e, mesmo que ainda fosse um pouco travesso, ela o via amadurecer, ganhando confiança e calma com o tempo. No entanto, por mais que a mulher se sentisse em paz com a situação, um novo desafio estava prestes a surgir, algo que ela não esperava. Era como se o destino estivesse testando a profundidade da confiança que ela havia desenvolvido ao longo do ano. Certa tarde, durante uma caminhada tranquila, a mulher e o filhote chegaram à praça onde Caramelo havia sido encontrada pela primeira vez. Como sempre, o lugar estava calmo, com algumas pessoas passeando, e a mulher se sentou no banco onde tudo havia começado. O filhote, ao perceber o ambiente familiar, imediatamente começou a correr em círculos, parecendo estar em uma espécie de êxtase. Mas, então, algo estranho aconteceu. A mulher viu, do canto do olho, um movimento rápido entre os arbustos. O filhote, sem hesitar, correu em direção ao som, e a mulher tentou chamar sua atenção, mas o cachorro estava muito entusiasmado. Ela, em um impulso de preocupação, correu atrás dele, chamando seu nome. O filhote parou abruptamente ao chegar perto do arbusto, e, à medida que a mulher se aproximava, viu uma figura familiar surgindo das sombras. Era Caramelo.
A cachorrinha estava ali, mais uma vez, mas de uma maneira diferente. Ela estava mais magra do que antes, com uma aparência desgastada, mas seus olhos ainda estavam cheios daquela sabedoria silenciosa. A mulher congelou. Caramelo, e sussurrou ela, a voz embargada pela surpresa e pela emoção. Não podia acreditar no que via. A cachorrinha havia voltado, mas por que agora? E o que isso significava? Caramelo olhou fixamente para a mulher, depois para o filhote, que começava a balançar a cauda em excitação. Ela parecia ansiosa, como se tivesse algo importante a dizer. A mulher se aproximou cautelosamente, sentindo uma mistura de felicidade e apreensão. Foi então que a cachorrinha deu um passo atrás, como se pedisse que ela ficasse mais distante. Caramelo olhou diretamente nos olhos da mulher, como se estivesse se preparando para algo grande, um último teste de confiança. A mulher, sentindo o peso do momento, se ajoelhou no chão, tentando manter a calma. O filhote, agora mais quieto, ficou ao lado dela, observando sua mãe com atenção. Caramelo deu mais um passo para trás, com um suspiro profundo, olhou para o filhote. Ela parecia hesitar por um momento, como se estivesse ponderando sua decisão. Finalmente, Caramelo se virou e, com um último olhar para a mulher, desapareceu entre os arbustos, sumindo de vista. A mulher, sem entender completamente o que havia acontecido, sentiu uma onda de tristeza e alívio misturados. O que isso significava? O filhote, confuso, foi até a mulher e se deitou ao seu lado, ainda com os olhos fixos no ponto onde Caramelo havia desaparecido. Ele parecia querer entender, assim como ela. A mulher ficou ali por alguns minutos, tentando processar o que acabará de acontecer. Era claro que Caramelo tinha voltado para testar a confiança que ela havia cultivado com o filhote. Era como se a cachorrinha estivesse dizendo: agora é a sua vez. Eu confiei em você, e você precisa confiar em si mesma. Com o coração apertado, a mulher se levantou. Não sabia o que Caramelo esperava dela, mas sentia que algo tinha mudado naquele momento. Ela e o filhote estavam mais fortes, mais unidos, e o vínculo entre eles parecia ser mais profundo do que nunca. Nos dias seguintes, a mulher refletiu sobre o que aconteceu. O que Caramelo realmente queria dizer com aquela aparição repentina? Ela pensou nas lições que aprendeu durante aquele tempo, no quanto o amor e a confiança haviam moldado sua vida. No entanto, ela também sabia que havia mais à frente. O filhote não era mais apenas um animal que ela cuidava, mas um ser que tinha sua própria jornada e crescimento a seguir. Ele também precisava de um futuro que não fosse apenas construído sobre os restos do passado de Caramelo, mas em algo novo, algo que fosse de ambos. A mulher se deu conta de que a missão que ela tinha não estava concluída. O amor de Caramelo, sua entrega e confiança, agora estavam sendo passados para ela como uma lição para o futuro. O filhote, que já começava a amadurecer, seria a chave para tudo isso. Ela tinha a responsabilidade de prepará-lo para um mundo que, muitas vezes, não era gentil com os animais, mas ela sabia que ele tinha o que era necessário para lidar com os desafios. E, em seu coração, ela sentia que Caramelo ainda estava por perto, observando, talvez esperando que ela desse o próximo passo. Naquela noite, antes de dormir, a mulher se sentou ao lado do filhote. Ele estava com a cabeça apoiada nas patas, olhando-a com os olhos suaves. Ela sorriu e acariciou sua cabeça, sabendo que, independentemente de onde a vida os levasse, eles teriam sempre um ao outro. A confiança que Caramelo havia depositado nela, a responsabilidade que a cachorrinha havia lhe dado, agora não era mais apenas um fardo, mas um privilégio. Era a chance de construir algo novo, algo que fosse o reflexo de tudo o que Caramelo acreditava. E, com isso, a mulher sentiu que estava pronta para os próximos passos dessa jornada. O inverno chegou com seu ar gelado e as árvores começaram a perder as últimas folhas de sua copa. A mulher, agora mais confiante em sua capacidade de cuidar do filhote, se sentia mais preparada para os desafios da vida cotidiana. A rotina dela e do cachorro, que já se conheciam tão bem, fluía com mais naturalidade. No entanto, apesar de toda a estabilidade conquistada, um novo desafio estava prestes a se apresentar, e esse seria diferente de todos os outros. Era uma manhã fria, e a mulher estava ocupada preparando o café da manhã,
com o filhote brincando ao redor, quando o telefone tocou. Ela atendeu rapidamente, curiosa para saber quem poderia ser naquela hora. Olá, aqui é da Associação de Animais Local. Estamos com uma situação delicada, e gostaríamos de saber se você estaria disposta a ajudar, disse a voz do outro lado. A mulher hesitou por um momento, já com uma sensação instintiva de que algo importante estava prestes a acontecer. Ela sabia que sua vida havia mudado desde que Caramelo apareceu, e agora sentia que havia uma responsabilidade maior. Claro, como posso ajudar? Respondeu, ansiosa. Bem, temos uma cachorrinha que foi abandonada nas ruas. Ela está com seus filhotes, e precisamos de alguém com experiência para cuidar deles até que possamos encontrar lares permanentes. Sabemos que você tem experiência com cães de rua, e por isso pensamos em você. A mulher sentiu uma mistura de emoções. Ela sabia que aceitar aquela tarefa significaria mais trabalho, mais responsabilidade, mas algo dentro de si disse que era o certo a se fazer. Ela se lembrou de tudo o que Caramelo havia feito por ela e pela confiança que a cachorrinha havia depositado nela. Agora, era sua vez de retribuir essa confiança. Eu aceito. Me dê os detalhes, disse com determinação. A mulher sabia que essa decisão não seria fácil. Cuidar de filhotes de cachorro, especialmente em uma situação em que a mãe estava abandonada, era uma tarefa delicada. Mas ela também sabia que isso fazia parte da missão que Caramelo havia iniciado. A confiança que Caramelo havia depositado nela precisava ser estendida a outros animais que precisavam de ajuda. No dia seguinte, ela foi até o local onde a cachorrinha e seus filhotes estavam sendo mantidos temporariamente. Era um canil improvisado, em uma área mais afastada da cidade. Ao chegar lá, ela foi recebida por uma voluntária da ONG, que a conduziu até uma pequena jaula onde estavam a mãe e seus filhotes. A cachorrinha parecia assustada e desconfiada, seus olhos demonstrando um misto de medo e exaustão. A mulher, que já havia cuidado de Caramelo e entendido suas necessidades, se aproximou lentamente, falando em voz baixa para não assustá-la. Olá, querida. Não tenha medo. Você está segura aqui. A cachorrinha, embora hesitante, pareceu perceber a calma na voz da mulher e começou a relaxar um pouco. Ela olhou para os filhotes, que estavam em um canto, ainda muito pequenos para se moverem com confiança. A mulher observou as criaturas com carinho. Os filhotes, embora fracos, estavam vivos e começavam a dar sinais de saúde. A mulher passou o resto do dia ajudando a cuidar deles, dando-lhes alimento e tentando fazer com que a mãe se sentisse confortável. Era um trabalho árduo, mas ela sabia que tinha as ferramentas e a experiência para lidar com a situação. Quando ela olhou para os filhotes, teve uma sensação forte de que estava fazendo o que era certo. Nas semanas seguintes, a mulher se dedicou totalmente a cuidar da nova família. Ela os levava à sua casa para que pudessem crescer em um ambiente mais tranquilo e seguro, onde a cachorrinha pudesse se recuperar e os filhotes pudessem começar a se adaptar ao mundo ao seu redor. O filhote de Caramelo, que já estava mais maduro, se tornou um tipo de irmão mais velho, sempre brincando com os novos pequenos, por mais curioso que fosse, sempre os observando com uma certa proteção. Mas, à medida que o tempo passava, a mulher começou a perceber que o que ela estava fazendo não era apenas um serviço de ajuda. Ela estava se conectando com aquela cachorrinha e seus filhotes de uma maneira profunda, talvez até mais do que imaginava. Ela sabia que, assim como Caramelo havia escolhido confiar nela, agora ela precisava transmitir o mesmo tipo de confiança para esses novos animais. E com isso, veio o dilema. A mulher sabia que não poderia ficar com todos os filhotes para sempre. Sua casa não era grande o suficiente para todos, e ela sabia que, como Caramelo, precisaria entregá-los para pessoas que estivessem dispostas a amá-los e cuidá-los. Era um sacrifício emocional, mas era a escolha certa. O dilema se intensificou quando um dos filhotes começou a demonstrar uma ligação mais forte com a mulher. Ele era carinhoso, calmo e muito semelhante ao filhote de Caramelo em muitas maneiras. O vínculo entre os dois parecia quase instantâneo. A mulher sabia que seria difícil deixá-lo partir. Ainda assim, ela seguiu em frente com sua missão de ajudar a cachorrinha e seus filhotes.
Durante esse processo, a confiança e o amor que ela sentia por esses animais cresceram ainda mais. Eles, assim como ela, estavam buscando um lar, um lugar onde pudessem ser amados e cuidados. Com o tempo, os filhotes começaram a ser adotados por novas famílias, e a mulher finalmente tomou a decisão difícil, ela ficaria com o filhote que mais se conectara com ela. Era o final de um ciclo, mas também o começo de uma nova jornada, onde ela se dedicaria a ele com todo o amor e carinho que ela tinha para oferecer. E, de alguma forma, ela sabia que Caramelo estaria feliz com sua escolha. Caramelo, com sua confiança silenciosa, a havia mostrado o caminho. Agora, ela estava fazendo sua parte, ajudando esses animais da mesma forma que a cachorrinha um dia a ajudou. O inverno começou a ceder, e a mulher, agora com o filhote de Caramelo e o pequeno filhote resgatado, observava o desabrochar da primavera. A estação trazia consigo uma sensação de renovação, e sua casa, antes silenciosa, agora estava cheia de vida e movimento. O filhote que ela escolhera, o mais carinhoso e ligado a ela, crescia rápido, cheio de energia e alegria. Ele se tornava, a cada dia, uma versão mais amadurecida do que Caramelo um dia fora, com traços da mesma força silenciosa e lealdade que a cachorrinha havia demonstrado. Com o passar das semanas, a mulher se sentia mais conectada ao legado de Caramelo do que nunca. A confiança que a cachorrinha lhe havia dado, a confiança que ela agora passava para o filhote, e o modo como ela cuidava de todos os outros cães com a mesma dedicação, a fazia sentir que a missão de Caramelo estava sendo cumprida de maneira profunda e verdadeira. Ela sabia que, em algum nível, Caramelo estava olhando por ela, e que sua própria jornada de cura e confiança estava entrelaçada com a de todos aqueles que ela agora ajudava. Mas um dia, algo inesperado aconteceu. A mulher recebeu uma mensagem de uma pessoa da cidade, que ela não conhecia. A mensagem dizia: "Eu sou amiga de alguém que resgatou Caramelo. Tenho informações sobre o seu passado. Acho que você precisa saber." A mulher hesitou antes de responder, mas, movida por uma curiosidade que ela não podia ignorar, respondeu à mensagem e marcou um encontro. No café da esquina da cidade, ela encontrou uma mulher mais velha, com um olhar acolhedor, mas também cansado. "Você é a mulher que adotou o filhote de Caramelo, certo?" perguntou a mulher, de maneira gentil, mas direta. A mulher assentiu, seu coração batendo mais rápido. "Sim, eu sou." "E, você conhece Caramelo?" A mulher sorriu com um leve toque de tristeza nos olhos. "Conheci. Caramelo não teve uma vida fácil. Ela era uma cachorrinha que vivia sozinha nas ruas, fugindo de tudo e de todos. Mas, apesar disso, ela tinha uma bondade profunda, uma força silenciosa que poucas pessoas conseguiam ver. Ela foi resgatada de um canil clandestino, onde foi mantida com outros animais em condições terríveis. O que poucos sabem é que, ao longo dos anos, Caramelo teve vários filhotes, mas nenhum sobreviveu por muito tempo. Até que você, de alguma forma, apareceu. E ela escolheu você." A mulher ficou em silêncio, absorvendo a gravidade das palavras da mulher. Caramelo tinha tido uma vida difícil antes de ser resgatada, mas ela, ainda assim, havia encontrado forças para entregar seu último filhote a ela, acreditando que ele teria um futuro melhor. Ela entregou o filhote para você porque confiava em você, porque viu algo em você que a fez acreditar que você seria capaz de cuidar dele. Não só ele, mas também o legado dela. Caramelo sabia que, se você o aceitasse, ele teria o amor e a confiança que ela nunca pôde dar, porque não tinha as mesmas oportunidades. Ela estava cansada, mas sabia que o amor deles poderia ser transmitido a outro ser, a alguém que daria continuidade àquilo que ela começara. A mulher sentiu as lágrimas se acumulando nos olhos. Ela já sentia uma conexão forte com Caramelo, mas agora, ouvir essas palavras, sentia que a missão de Caramelo estava longe de ser concluída. Era como se ela tivesse passado a tocha para ela, para continuar a missão de amor e de cuidado. A mulher respirou fundo, agradecendo silenciosamente a cachorrinha que havia mudado sua vida. "Eu entendo agora", disse ela, a voz suave. "Caramelo me escolheu não só para cuidar do filhote, mas para seguir sua missão, para transmitir a confiança e o amor que ela carregava, para dar aos outros a oportunidade que ela não teve. Eu farei isso. Eu cuidarei dele,
e farei tudo o que for necessário para garantir que ele tenha uma vida cheia de amor. A mulher mais velha sorriu, satisfeita com a resposta. Eu sabia que você era a pessoa certa para isso. Caramelo pode ter partido, mas o legado dela viverá em você. A confiança que ela depositou em você é algo raro, e o filhote, bem, ele tem agora um lar, uma casa cheia de amor e de confiança, exatamente como ela sonhou. Com isso, a mulher se despediu da outra, levando consigo mais uma compreensão do impacto profundo que Caramelo teve em sua vida. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando, mas agora sentia que estava mais do que preparada para qualquer desafio. Seu papel não era apenas cuidar do filhote, mas transmitir o que ele representava, de esperança, confiança e amor. Nos dias que se seguiram, ela continuou com seu trabalho, ajudando outros animais e dando amor àqueles que precisavam. O filhote crescia feliz, com a presença de Caramelo em seu coração, sempre lembrando da mãe que havia lutado tanto por ele. Ele, assim como ela, seria um símbolo de superação, amor e dedicação. E, enquanto o tempo passava, a mulher sabia que Caramelo sempre estaria ao seu lado, em espírito, guiando seus passos. O que parecia ser um simples resgate de um filhote de cachorro havia se transformado em algo muito maior, uma jornada de confiança e amor que se estenderia por toda a vida. Com o filhote de Caramelo ao seu lado, a mulher sentia que, finalmente, estava cumprindo seu propósito, um propósito que havia sido iniciado muito antes de ela mesma perceber. E, em seu coração, ela sabia que a confiança e o amor que compartilhava com todos aqueles que ajudava seriam, de alguma forma, um reflexo do que Caramelo um dia confiou a ela. O verão havia chegado, e o sol brilhava intensamente sobre a pequena cidade. As flores coloridas começavam a brotar por todos os cantos, e a brisa quente da estação parecia trazer consigo a promessa de novos começos. A mulher, agora mais segura de si e de sua missão, caminhava pelas ruas com o filhote de Caramelo ao seu lado, ambos em perfeita sintonia. Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava para eles, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia uma paz profunda em seu coração. O filhote, que agora já estava mais crescido, exibia uma energia contagiante. Ele pulava e corria ao redor dela, com a cauda abanando sem parar, como se sentisse a felicidade de estar ao lado da mulher, que se tornará sua verdadeira família. A conexão entre os dois era inegável, ou havia algo mágico no jeito como eles se entendiam, como se completassem de forma silenciosa, quase como se o filhote fosse a continuação de Caramelo, o reflexo do amor incondicional que ela tinha dado. Nos últimos meses, a mulher havia recebido inúmeras mensagens de pessoas que haviam adotado outros filhotes resgatados, e ela se sentia imensamente orgulhosa do caminho que havia seguido. A missão de Caramelo, a confiança que ela depositara nela, tinha se espalhado de forma silenciosa, mas poderosa. Cada animal resgatado, cada novo lar encontrado, era uma prova de que o amor e a confiança que Caramelo havia iniciado ainda estavam vivos. A mulher sabia que isso não era apenas o fim de uma jornada, mas o começo de algo muito maior. Em um desses dias, enquanto ela e o filhote caminhavam pelo parque da cidade, o local onde tudo havia começado, ela notou algo inesperado. Uma mulher, com um olhar atencioso e cuidadoso, estava se aproximando deles. Ela segurava um cachorro pequeno nos braços, e seus olhos, ao verem a mulher e o filhote de Caramelo, brilharam com um reconhecimento instantâneo. Você é a mulher que adotou o filhote de Caramelo, não é? A mulher perguntou com um sorriso suave. A mulher olhou para ela, surpresa, mas, ao mesmo tempo, satisfeita. Ela sabia que Caramelo, de alguma forma, tinha deixado uma marca profunda em todos que a encontravam. Sim, sou eu. E este aqui, disse ela, acariciando o filhote, é o filhote dela. A mulher sorriu, e seus olhos brilharam com emoção. Eu também fui abençoada por Caramelo, mas de uma forma diferente. Fui uma das pessoas que adotou um dos filhotes resgatados, o pequeno que você cuidou. Ele é agora um cão feliz e saudável, e eu nunca imaginaria o quanto ele mudaria a minha vida. A mulher, surpresa e tocada pela história, sentiu uma onda de gratidão. Caramelo, mesmo não estando mais ali fisicamente, estava vivendo em todos aqueles cães que ela e tantos outros haviam ajudado.
Ela sabia que, de alguma forma, Caramelo ainda estava presente, não apenas no filhote que ela cuidava, mas nas vidas de todas as pessoas que a cachorrinha havia tocado. Isso é incrível, respondeu, sorrindo com os olhos marejados. Caramelo, de uma forma tão silenciosa, mudou tantas vidas. Eu sinto que ela sempre soube, de algum modo, que sua missão era passar esse amor adiante. E, por mais que a tristeza de sua partida ainda esteja aqui, eu sei que a confiança e o amor dela vivem em todos nós. A mulher ao seu lado assentiu, tocando o cachorro que estava em seus braços. A confiança de Caramelo me ensinou algo muito importante. Ela confiou em você, e você confiou em nós. Agora, é nossa vez de passar isso adiante, como ela fez. O amor e a confiança se espalham como um ciclo, e cada vez que um desses animais encontra um lar, o legado dela cresce ainda mais. A mulher sentiu seu coração se aquecer com aquelas palavras. Ela sabia que Caramelo, de alguma forma, estava olhando por todos eles, guiando seus passos com a mesma sabedoria silenciosa que sempre a acompanhou. À medida que o tempo passava, a mulher percebeu que Caramelo não precisava mais estar fisicamente presente. Seu legado já estava espalhado por tantos corações, por tantas vidas. A confiança que ela havia semeado continuava a crescer, alimentando novos laços de amor e dedicação entre pessoas e animais. A mulher, ao olhar para o filhote que agora corria feliz ao seu lado, sentiu uma gratidão profunda. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, que Caramelo havia mudado tudo para sempre. O amor que ela sentia pelo filhote e por todos os outros cães que ela ajudava era mais forte do que qualquer coisa que ela já tivera antes. Era um amor que se estendia além das palavras, além das ações. E, em um momento de pura clareza, a mulher soube que sua missão estava completa. Não era apenas sobre resgatar cães ou cuidar deles, mas sobre passar adiante o que Caramelo lhe ensinara, a confiança incondicional, o amor puro, e a força silenciosa para fazer o bem, mesmo quando não se via o retorno imediato. Enquanto o filhote se deitava aos seus pés, exausto após uma tarde de brincadeiras, ela acariciou sua cabeça com carinho. Ele, assim como ela, estava pronto para os próximos passos dessa jornada. Juntos, eles continuariam o legado de Caramelo, espalhando confiança, amor e esperança por onde quer que fossem. Com um sorriso sereno no rosto, a mulher sabia que Caramelo nunca seria esquecida. Ela viveria para sempre, em cada ato de bondade, em cada gesto de amor, em cada olhar cheio de confiança que fosse passado adiante. O ciclo estava completo, mas o amor de Caramelo perduraria, eternamente. Fim. Você chegou até aqui? Então comente a confiança, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.